Existe um universo infinito e invisível. Existe um mundo de ideias espirituais, mas este mundo não tem relação com o mundo que podemos ver, ouvir, tocar, provar ou cheirar. Tudo o que estamos conscientes no mundo dos sentidos é a visão distorcida da ideia divina, do universo real, que estamos vendo através de um vidro, sombriamente. Bem, onde nós parecemos estar, Deus está. Onde todos os fenômenos mortais parecem ser, o universo espiritual é. Nós estamos apenas vendo através de um vidro sombriamente. Chamamos isso de mortal e material, mas, em sua verdadeira essência, é espiritual e divino. A consciência aparece como pães e peixes. Trecho de João capítulo 6, versículo 1 ao 10. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando seus olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhes: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E Jesus disse-lhes: Mandai assentar os homens. A aparência foi de escassez e limitação material. A primeira resposta da maioria de nós em tal situação é: eu tenho apenas 50 centavos e eu preciso de $5. É neste ponto que o sentido material começa a se preocupar com o que o mundo chama de úlceras. Em nosso ensino, fazemos como o Mestre Jesus fez. Instantaneamente, nos afastamos da cena, da imagem. Será que 50 centavos ou $5 realmente atendem à nossa necessidade? É isso o suficiente para atender às nossas necessidades? Ou é a presença de uma divina consciência aparecendo como consciência individual? Não é isso que vai atender à nossa necessidade e nada mais? Se você se lembrar dessa lição, nunca mais buscará por pães e peixes, ou moedas e notas, ou julgar a profundidade do universo ilimitado de Deus pelo sentido limitado e por números finitos. Descobrimos não como pegar alguns pães e peixes e multiplicá-los, mas descobrimos verdadeiramente a lei do amor. O sentido finito começa com $100 e você dizendo: quando eu tiver $1 milhão, não importa o quanto você multiplique pães e peixes ou dólares, você nunca ficará satisfeito. A satisfação vem somente quando você puder olhar para o que você tem no reino externo e dizer: essa não é minha necessidade. Minha necessidade é o reconhecimento de que dentro de mim está o reino de Deus, que, dentro da minha consciência,
está o universo espiritual e, a partir da profundidade da minha consciência, flui a infinidade do meu ser. Não tem nada a ver com pães e peixes. Chegar a este estado de consciência requer prática, porque, repetidas vezes, seremos tentados a olhar para os pães e peixes e dizer: eu tenho ou você tem, ou eu não tenho e eu quero. Então, é quando devemos lembrar de não sermos tentados, mas de nos afastarmos dos números, valores e graus e percebermos: nada lá fora vai atender a minha necessidade. Nenhuma quantidade de coisas vai suprir a minha necessidade. Minha necessidade só pode ser satisfeita pela realização do infinito de minha própria consciência. E então estaremos morrendo diariamente para o sentido material e mortal e iremos renascer do Espírito. Em outras palavras, o Espírito se tornará a substância tangível de nosso universo. A consciência se tornará a substância tangível, a forma e a quantidade de tudo no reino externo. E porque a consciência é infinita, a aparência será infinitamente manifesta. A consciência infinita não pode aparecer apenas como uma ideia, ou como duas ideias, ou mesmo como 1000. Deve aparecer como todas as ideias que você poderá precisar por toda a eternidade. Não pode aparecer como um número ou 2. Deve aparecer como todos os números de que você necessitará a partir de agora, ou por toda a eternidade. Nós não estamos usando a verdade espiritual para multiplicar alguns pedaços de matéria. Estamos nos afastando da crença de que há presença e poder no exterior. E voltamos-nos para o nosso entendimento de que a consciência infinita está aparecendo como nossa consciência individual, reconhecendo a fonte. E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em um número de quase 5.000. E, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. João capítulo 6, versículo 10 e 11. Por que ele deu graças? Porque isso fazia parte do ritual? Você sabe que ele não estava sob ordens para dar graças a alguém. Por isso, em dar graças, ele deve ter colocado o princípio em operação. Dar graças é um reconhecimento da fonte. Dar graças é um reconhecimento da causa. Então, quando dizemos: obrigado, Pai, eu sou, estamos mostrando a nossa convicção de que nosso suprimento não vem de qualquer ser humano, mas que vem do Pai. Não vem da inteligência, engenhosidade ou personalidade humana. Isso sai do Pai. Então, dar graças é um reconhecimento da fonte que é a consciência. Sem o reconhecimento de que a consciência é a fonte, não pode haver demonstração. Quando reconhecemos Deus, a infinita consciência do nosso ser, como a fonte de tudo o que vem a nós, então o nosso obrigado, Pai, é o nosso reconhecimento da nulidade da individualidade humana e do esforço humano. É o reconhecimento
da presença e poder de Deus como a fonte de tudo que vem a nós, como o cumprimento de todas as necessidades. Gratidão é o seu contato com Deus. Em todos os caminhos de sua experiência, a gratidão desempenha um papel muito maior do que talvez você tenha percebido. A gratidão não é algo que diz respeito a uma pessoa, a outra pessoa. É o seu relacionamento, o seu contato com Deus. É a sua união individual com Deus. Na verdade, você nunca precisaria dizer obrigado a outra pessoa que tenha sido uma via ou canal para o bem chegar a você. Claro que o fazemos como uma forma de cortesia, mas a menos que essa expressão exterior de gratidão seja acompanhada pela percepção interna de que Deus, nossa consciência, é a fonte disso pelo qual estamos agradecidos, estaremos sendo gratos à fonte errada e perderemos a essência do verdadeiro sentido de gratidão. O obrigado Pai de Jesus era seu reconhecimento silencioso de que Deus é a causa e o efeito de toda e qualquer quantidade de pães e de peixes. Em João capítulo 6, versículo 12 ao 20, diz: E, quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou-se a retirar-se ele só para o monte. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entraram no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus, andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Mas ele lhes disse: Sou eu, não temais. Do que eles estavam com medo? De algo externo, de algo na forma de um efeito, de uma tempestade, de vento e ondas. E qual foi a sua resposta a essa tempestade, a resposta para todas as tempestades? Não tenham medo, sou eu. Esse eu é Deus, a consciência divina aparecendo como consciência individual. Portanto, para toda tempestade que entra em sua experiência, em vez de procurar algo com a qual detê-la, fique firme e diga: não tenho medo, sou eu, sou eu. Eu, Deus, aparecendo como consciência individual, deve ser a lei até para a tempestade, ventos, ondas, vulcões, até mesmo para bombas atômicas. No caminho infinito, estamos retirando todo o poder e presença do mundo externo, seja em dólares, pães, peixes, tempestades, pecado ou doença, e estamos atribuindo esse poder a quem de fato ele pertence, a Deus, aparecendo como minha consciência individual e sua consciência individual. Pois este eu que eu sou, é a lei para toda tempestade. Sim, eles vieram novamente por pão, mas eles viram um milagre? Eles viram que foi a consciência que produziu o pão?
Eles estavam interessados nisso? Não, não estavam. Eles estavam interessados apenas em obter mais pão e mais peixe. Sua atenção estava centrada nas coisas do mundo, em odiar, amar, temer e desejar as coisas do mundo, alcançando a consciência espiritual. Isso leva à afirmação: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não há nenhum sentido em sermos alimentados pelo Divino Mestre e, em seguida, voltarmos amanhã para sermos alimentados novamente. Quando você testemunhou uma cura, você diz: agora revela-me o segredo. Diga-me qual é o milagre. Eu não quero ver efeitos. Preciso ver o milagre em ação. Por favor, observe este ponto. Observe que seus sentidos não se tornam hipnotizados pela magnitude da demonstração, a ponto de você esquecer de perguntar: qual o milagre da demonstração? Qual é a causa da demonstração? Devemos deixar que Deus, a consciência do nosso ser, seja a medida de nossa demonstração. Nossa consciência, sendo infinita, deve aparecer como pães infinitos e peixes, como uma quantidade infinita de dólares, como casa infinita e atividade infinita. E agora chegamos à essência do nosso trabalho. Depois que Jesus lhes respondeu: vos digo que me buscais, não pelos milagres. Lemos mais adiante: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Não trabalhe, não estude, não medite por um efeito. Não viva num mundo de pensamentos e coisas. Trabalhe pelo estado de consciência que lhe trará a eternidade de sua mente e corpo, de seu bolso, sua casa, sua vida familiar e relacionamentos humanos, bem como assuntos nacionais e internacionais. A consciência espiritual não coloca seu valor na carne que perece, coloca seu valor na consciência, que é a lei da vida e que toma a forma da carne que perece. Jesus não disse que não deveríamos ter essa carne. Ele disse que o Filho do Homem lhe daria a verdadeira carne. E é por essa carne que devemos nos esforçar por esse estado de consciência. O propósito do nosso trabalho é a revelação de um novo tipo de homem. A revelação dentro de nós mesmos, do homem espiritual que realmente somos. A maioria de nós não está feliz com o que vê e o que parece ser. Nunca seremos felizes até que voltemos ao homem que realmente somos. Então, a luta entre o espírito e a carne, que tem acontecido durante todo o tempo, chegará ao fim. O fim desta luta e a abertura da consciência ao desenvolvimento espiritual tornou-se mais do que uma vaga esperança quando os mestres espirituais começaram a introduzir como uma possibilidade em 7 dias por semana. E, de fato, não como uma possibilidade, mas como uma necessidade nos 7 dias por semana. O mundo agora aspira por um novo tipo de homem, em cuja consciência não há guerra, nem nada que produza guerra. E isso realmente é um milagre.